E aí, quinto ano, tudo bem com vocês? Quinto ano, a gente está aqui para a nossa aula de geografia dessa terça-feira. Essa semana é um pouquinho mais curta, né? Tem feriado. E para essa aula, como ela vai ser um pouquinho mais extensa, tá? Eu vou gravar 2 vídeos, tá bom? Então, na primeira parte da nossa aula, a gente vai começar o bloco 6, a indústria no Sudeste, lá na página 159. E diz o seguinte: no final do século XIX e início do século XX, o dinheiro gerado pela exportação do café possibilitou diversas transformações na paisagem e na economia da região Sudeste. Então, no bloco passado, a gente viu que a partir do século XIX vai ser começado a plantar, né, vai ser começado a ser feito o cultivo do café aqui na região Sudeste. Começa no Vale do Paraíba, depois vai se estendendo para o centro-oeste de São Paulo, para o interior, né, de Minas Gerais, mais especificamente no sul de Minas, que é onde a gente está. E tudo isso vai possibilitar que haja diversas transformações na paisagem e na economia da região Sudeste. Porque a gente viu que o café gerava muita riqueza, né? Então os proprietários de grandes lavouras de café, eles acabavam lucrando bastante e ganhando bastante dinheiro com a exportação do café. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, passaram a fazer uso de novas tecnologias da época, desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos, como estradas de ferro, bondes, carros, usinas de geração de energia elétrica, telégrafo, telefone e máquinas industriais. Então, olha só, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, né, duas grandes cidades, naquele período eles vão começar a fazer uso de novas tecnologias que vão surgir tanto na Europa como nos Estados Unidos. E essas tecnologias elas vão ajudar no dia a dia, principalmente na produção de café, né, fornecendo infraestrutura, né, para que o café ele pudesse sair do interior e chegar, né, até os portos. Então, olha só, quando fala que vai fazer uso de novas tecnologias como estradas de ferro, isso é uma infraestrutura. Isso vai possibilitar que o café ele saia das fazendas no interior desses estados e chegue até os portos para que ele seja vendido, né, para o exterior, tanto para a Europa como para os Estados Unidos. Além do mais, outras coisas que vão possibilitar, né, a comunicação, como telefone, telégrafo, máquinas industriais, né, porque vai estar surgindo algumas indústrias no início do século XX, final do século XIX. Bom, então, por conta da riqueza gerada pelo café, principalmente cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, elas vão fazer uso de novas tecnologias, que vai possibilitar, né, tanto para facilidade na produção do café, produção e escoamento do café até os portos, como também vai possibilitar que surjam indústrias nesse período, ok? Nos estados cafeicultores, as cidades surgiam rapidamente e suas capitais cresciam com as chegadas de europeus que vinham atraídos pelo trabalho nas fazendas de café. Então, né, nos estados que produziam café, as cidades elas vão surgir rapidamente e as capitais elas vão crescer bastante, porque vai estar chegando europeus para trabalhar, né, no plantio, nas fazendas de café. Bom, olha só essas imagens que interessante. Primeiro, a gente começa aqui em cima, né? À esquerda, Rua do Centro de São Paulo, no início do século XX, tá? À direita, aparelho de telefone utilizado na época. Então isso, por mais que hoje pra gente pareça uma coisa muito antiga, naquela época era uma grande tecnologia. Assim como os bonde, também naquela época, no final do século XIX, início do século XX, era uma grande tecnologia. Além do mais, olha só essas outras imagens que interessante. À esquerda a gente pode ver imigrantes alemães desembarcando no Porto de Santos, que fica no estado de São Paulo. E à direita a gente pode ver italianos, né, na hospedaria dos imigrantes em São Paulo, tá? Já que a gente vai falar mais sobre isso. Agora, no Trocar Ideias, eu quero que vocês reflitam sobre essa pergunta para nossa aula ao vivo, a gente poder discutir um pouquinho sobre ela.
Porque eram principalmente as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro que recebiam as novidades tecnológicas produzidas na Europa e nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. Então eu quero que vocês reflitam sobre essa perguntinha, né? Por que São Paulo e Rio de Janeiro que foram as cidades que receberam essas novas tecnologias, né, que eram produzidas na Europa e nos Estados Unidos? Reflitam sobre ela, na nossa aula ao vivo a gente discute sobre ela, beleza? Bom, agora a gente vai lá para o textinho As Mudanças Produzidas pelo Café. E nesse textinho a gente vai ver o seguinte: você estudou a importância da produção do café para a economia do Brasil. Então a gente viu que, principalmente na região sudeste, quando acaba, a extração do ouro, quando ele não fica mais em alta, ele vai ser substituído, pela produção do café a partir do século XIX. Então isso vai reerguer novamente a economia brasileira. Sua exportação gerava riqueza e permitia ao país importar alimentos, roupas, máquinas e as novidades tecnológicas produzidas na Europa. Além disso, a cafeicultura provocou mudanças na vida rural e urbana e alterou a paisagem do campo e da cidade. Então a gente viu, que a riqueza gerada através da exportação do café possibilitou, que as pessoas elas começassem a comprar produtos de fora do país, tá? Como roupas, gêneros alimentícios, máquinas e as novidades tecnológicas que eram produzidas tanto na Europa como nos Estados Unidos. Além do mais, o plantio do café ele vai provocar grandes mudanças na vida rural e urbana e vai alterar a paisagem do campo e da cidade. Por quê? Primeiro, vamos pensar, na paisagem rural, tá? Na paisagem do campo. Vai ser desmatado boa parte da Mata Atlântica para ser plantado café. E também, nas cidades, vai fazer com que essa riqueza produzida pelo café vai fazer com que as cidades elas sofram grandes mudanças, como o surgimento de bondes, surgimento de energia elétrica, de novas tecnologias, as carroças vão ser substituídas por carros, Então isso, a produção do café, a riqueza que é gerada por ele, vai possibilitar, que aconteçam mudanças na paisagem da cidade e também, o cultivo, o plantio do café vai fazer com que aconteça modificações na paisagem do campo, ok? O café ele era produzido em grandes fazendas que usavam mão de obra escravizada africana. Com a proibição do tráfico de escravos em 1950 e mais tarde com a abolição da escravidão em 1888, os fazendeiros começaram a empregar trabalhadores livres que recebiam salários e, em sua maioria, esses trabalhadores eram imigrantes europeus, principalmente italianos. Então, olha só, antes de acontecer a lei Eusébio de Queiroz em 1850 e há outras leis que vão surgindo, as leis abolicionistas, até de fato acontecer a abolição da escravidão, quem trabalhava nas fazendas de café eram os escravos. Quando acontece isso, quando acaba a escravidão no Brasil, esses trabalhadores eles vão ser substituídos por trabalhadores livres que vão receber salários. E a maioria desses trabalhadores livres, eles eram imigrantes europeus, principalmente italianos. Vamos ver o que é imigrantes? Imigrante é aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de ali viver. Então vieram muitas pessoas de fora do país, principalmente da Itália, para a região sudeste para trabalhar nas plantações de café. E vocês já pararam para pensar? Olha só, onde a gente mora, Andradas, é uma cidade do sul de Minas Gerais, uma cidade produtora de café. E a gente é uma cidade que foi fundada por italianos, E muitas famílias aqui atualmente na nossa cidade são descendentes de italianos, a minha é uma delas. Então, os nossos antepassados, eles vieram, atraídos pelo plantio do café, para trabalhar nas fazendas produtoras de café. Então, não é à toa que Andradas tem uma grande produção de café e tem bastante gente que é descendente de italiano. E a gente pode ver isso através das nossas festas populares, que a gente tem a festa italiana, a festa do vinho. Então, olha que interessante. Andradas, sul de Minas Gerais, produz muito café, E isso lá no final do século XIX, início do século XX, os italianos, os imigrantes italianos que estão vindo trabalhar nessas lavouras de café aqui na região sudeste, eles também vão vir para a nossa querida cidade. Legal, né?
Bom, a população nas cidades do Sudeste cresceu rapidamente, em especial no Rio de Janeiro, que era então a capital federal, São Paulo, o mais importante centro de comercialização do café, e em Santos, o principal porto exportador. Então, essas três cidades, a população vai crescer muito. O Rio de Janeiro, porque ele era a capital federal, e além disso, no Rio de Janeiro também tinha um porto, né, para onde eles vendiam café para fora do Brasil. São Paulo ele era o mais importante centro de comercialização do café, porque o café ele era produzido no interior de São Paulo, ele chegava até a capital para ser vendido, né, até a cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo, ele ia para Santos, que era o principal porto exportador de café, né, para onde ele era vendido, da onde ele era vendido para o exterior. Desculpa. Essa nova população urbana precisava de moradia, de móveis, roupas, sapatos, remédios e alimentos. E apesar da grande importação de produtos, era preciso produzir aquilo que as pessoas necessitavam. Para isso, tornaram-se indispensáveis alguns tipos de indústrias no Brasil. E os recursos para construí-las vieram dos grandes ganhos obtidos com o café. Então, essa nova população, né, de imigrantes que estavam vindo aqui para o Brasil, eles precisavam de vários produtos, de vários serviços, moradia, roupas, sapatos. Então, e só trazer esses produtos de fora do Brasil, primeiro, que era caro, e segundo, que dava muito trabalho e demorava muito, né? Então, era preciso que os produtos necessários, eles fossem produzidos aqui no Brasil, tá? Isso então vai fazer com que surgissem as indústrias aqui no Brasil para produzir sapatos, roupas, gêneros alimentícios e por aí vai, tá? Então a grande quantidade de pessoas que vêm para o Brasil, tá? Elas vão precisar de tanto de serviços básicos como de produtos, né, para o seu dia a dia. E como dava muito trabalho trazer esses produtos de fora e também eles eram muito caros, esses produtos eles vão começar a surgir aqui no Brasil. Então vai aonde vai começar, né, o processo de industrialização do Brasil, aonde vai surgir as indústrias aqui no Brasil, no final do século XIX e início do século XX, beleza? Em São Paulo e no Rio de Janeiro estava não só o dinheiro, mas também tudo o que mais de que as indústrias precisavam. Mercado consumidor, mão de obra brasileira e imigrante, energia elétrica e transporte. Assim, essas duas capitais reuniram no final do século XIX e começo do século XX as condições para iniciar o processo de industrialização. Então, o processo de industrialização é quando vai começar a surgir as indústrias aqui no Brasil. Tá? Em especial São Paulo e Rio de Janeiro, né, que é onde vai começar o processo de industrialização, onde vai começar a surgir as indústrias, elas reuniam as condições necessárias para isso. Elas reuniam o dinheiro, que era importante para se fazer uma indústria, mercado consumidor, então bastante pessoas para comprar esses produtos, mão de obra brasileira e imigrante para poder trabalhar nessas indústrias, energia elétrica, porque uma indústria precisa de energia elétrica, e transporte também, né, porque esses produtos, tanto a matéria-prima precisa chegar nas indústrias, como também, né, o produto ele precisa sair das indústrias, tá? Então, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, eles reuniam as condições necessárias para esse processo de industrialização, para esse surgimento, né, de indústrias. Após ler esse textinho, a gente vai fazer a atividade 1. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro reuniam no final do século XIX e início do século XX as condições que possibilitaram a industrialização. Quais eram essas condições? Então, essa é fácil, né? Vocês vão ler o textinho e vão achar a resposta lá. Por quê? Principalmente essas cidades reuniam essas condições. Também é fácil. Pensem sobre isso, a gente só procurar no textinho que vocês acharão as respostas. E também na explicação do tio Lucas. 2. Observe a tabela. Número de estabelecimentos industriais de operários no Brasil entre 1849 e 1920. Então, essa tabela está falando o número de estabelecimentos industriais, né, a quantidade de indústrias que tinha no Brasil, e o número de operários, que eram as pessoas que trabalhavam nas indústrias. Então, olha só, na primeira coluna tem a época de fundação das empresas. Tá? Uma surgiu na primeira linha
de 1849, depois de 1850 a 1889 e depois de 1890 a 1920. Depois, na segunda coluna, tem o número de estabelecimentos industriais, né? E da terceira, o número de operários. Olha só, então, no ano de 1849, havia 35 estabelecimentos industriais no Brasil. E o número de operários era de 2.929. Entre 1850 e 1888, havia 601 indústrias no Brasil e 51.243 operários trabalhando, né, trabalhadores. Entre 1890 e 1920, que é o final do século XIX e início do século XX, havia 12.961 indústrias no Brasil e 242.430 operários, trabalhadores trabalhando nessas indústrias. Então, olha só como aumentou de 1849 até 1920. E na letra A tem a seguinte pergunta: qual foi o período em que mais se instalaram indústrias no Brasil e por que isso ocorreu? Então, por que, né, qual foi o período que mais teve indústrias no Brasil e por qual motivo isso aconteceu? Na letra B, quem eram os operários que trabalhavam nas indústrias e o porquê? Tá? Quem eram os operários que trabalhavam, né, nas indústrias e por quê? Bom, e no caso, né, vocês farão só essas perguntas, né, nessa parte da aula, tá? E eu volto no próximo vídeo para a gente falar um pouquinho, né, sobre a distribuição da indústria no Sudeste no século XXI. Então a gente viu, né, os motivos que levaram que essas indústrias surgissem aqui na região Sudeste, né? A riqueza gerada pelo café, uma grande população vindo de fora do Brasil, né, uma grande população de imigrantes, principalmente italianos. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam o que eu sempre peço para vocês. Anotem no cantinho da apostila, anotem no post-it, anotem no caderno, e na nossa aula ao vivo, vocês tiram ela com o tio Lucas. Beleza, pessoal? Eu vejo vocês então no próximo vídeo, tá? E até mais, bons estudos!